Olá, meu povo, graça e paz do Senhor, seja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 27 do primeiro livro de Samuel. Davi vai outra vez até Aquis, rei de Gate. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam em Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi, com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois, por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subia Davi com os seus homens, e deram sobre os Gesuritas, e os Gersitas, e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os nomes da terra, desde como quem vai para Sur, até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aquis. E dizendo Aquis: Sobre onde destes hoje? Davi dizia: Sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo: Para que, porventura, não nos denunciem, dizendo: Assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo: Fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Veja que situação terrível essa de Davi, não é? Saul perseguindo Davi para o matar, com inveja, porque Davi era um homem cheio do Espírito de Deus. Todas as batalhas que Davi enfrentava, ele vencia. Então, Saul teve inveja de Davi a partir do momento em que as mulheres de Israel cantavam a musiquinha dizendo: Saul venceu os seus milhares, mas Davi venceu os seus 10 milhares. Então, a partir daí, Saul começou a perseguir Davi. E Davi, por 2 vezes, teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou,
porque ele não queria matar aquele que foi ungido pelo Senhor, né? Saul era um rei ungido, embora ele tenha se desviado da vontade de Deus. E Davi, para não morrer, foi para a terra dos filisteus, a Filístia, e lá ficou e submeteu-se ao rei Aquis, ou Ax, e ali ficou, porque ele sabia que, estando ali na Filístia, Saul não iria entrar lá para persegui-lo e matá-lo, né? E para agradar ao rei Aquis, ele atacava essas cidades vizinhas à Filístia, né? E matava os homens, as mulheres, pegava as ovelhas, as vacas, os jumentos, os camelos e as vestes e voltava. E não sei se ele dava tudo para Ax ou se repartia, né? Ficava com um pouco dessas bênçãos aí, materiais. Amém? Então, Davi teve que se sujeitar a fazer isso para poder sobreviver, né? Não que essa fosse a vontade de Deus, porque Deus era capaz de proteger Davi, mesmo sem ele se submeter a homem algum. Mas é o que está escrito. Que Deus abençoe você e toda a tua família.